Bem, eu estou aqui, já quero cumprimentar a doutora Fernanda Cabreira, ela é pneumologista e atendeu hoje o nosso convite. Obrigada por estar aqui, viu, minha querida? Imagina, Cris, é um prazer, obrigada pelo convite. Sempre que você chamar, a gente vem aqui. Olha, hoje ela vem falar e eu estou muito preocupada. Dias atrás eu até anunciei, mostrei, falei, numa reportagem aqui, nós fizemos com ele, o João Damasceno, teve Covid. Entrou com 2 pernas e saiu só com uma. Teve que cortar uma das pernas, né? E uma consequência da Covid. Fiquei muito espantada. Agora, recebemos a notícia, a família, de que a irmã dele, depois de 20 dias que teve Covid, depois de 20 dias curada do Covid, a irmã desse mesmo, que teve que amputar a perna, teve um infarto e está na UTI. Pode ser consequência de fato? Existem consequências assim? Pós a cura do Covid, você tem notado isso? Pode sim, Cris, é um ótimo assunto para você trazer aqui, né? É o seguinte, né, pessoal? A Covid, ela é uma infecção quando faz as formas graves, que esses pacientes geralmente são os pacientes que ficaram no hospital, né? Ela faz uma forma grave da doença que pode acometer vasos sanguíneos, no caso, fazer um infarto no coração e fazer, por exemplo, uma trombose. Então, nesse caso, o paciente possivelmente ele fez uma trombose associada ao Covid, porque o Covid faz uma inflamação dos vasos e faz aqueles trombos, obstruindo a passagem ali de sangue. Além disso, a inflamação que o Covid traz pode fazer com que o paciente tenha um infarto, tenha um AVC. Inclusive, já foram vistas, a gente está falando sobre outras lesões do Covid, já são relatados também encefalites. O que é encefalite? Infecção do sistema nervoso central do cérebro pela Covid. Credo. Podendo trazer o AVC, por exemplo, aneurismas. AVC também. AVC, como o Covid acomete o cérebro? De algumas formas, infecção pelo próprio Covid, né? Acometendo os vasos, fazendo AVC. Uma coisa também que às vezes as pessoas não conhecem muito, mas é frequente, que é a síndrome de Guillain-Barré, né? Que é uma paralisia. Síndrome de Guillain-Barré é visto muito também pós algumas infecções. Simplesmente o paciente vai perdendo o movimento do corpo inteiro e pode ficar totalmente tetraplégico em casa. Então, é uma consequência grave. A minha mãe relatou o caso de uma amiga também, que ela, depois do Covid, está com o braço sem mexer, o braço esquerdo sem mexer, uma espécie de paralisia. Isso é um efeito também do Covid? Também é um efeito. As paralisias dos membros, braços ou perna, podem ser por 2 causas. Ou porque o paciente teve um AVC, ou porque o paciente fez uma lesão muscular pós-Covid também. Então, ele faz uma fraqueza, às vezes pontual e às vezes totalmente, né, comete o corpo inteiro. Lembrando que, claro, né, gente, infarto, AVC são as sequelas de Covid mais raras. A sequela mais comum da Covid são as fibroses e o acometimento pulmonar. Toda pessoa que tem o Covid e vai, por exemplo, é entubada. O caso daquela dupla lá, Kleber e Cauã, foi o Cauã que teve internado e liberou-se da UTI agora essa semana. Ele teve 70% do pulmão tomado. Ele vai poder continuar cantando, já que essas fibroses que atacaram o pulmão dele em 70%, ele teve uma diminuição agora da capacidade pulmonar. Isso. Esses pacientes que ficam mais graves, que internam na enfermaria ou na UTI, esses são os pacientes que têm um risco maior de fazer a lesão pulmonar, que é o caso desse cantor. Volta? Não tem recuperação? Olha, pode ter recuperação, mas aí o paciente realmente, quando ele tem alta do hospital, essas lesões pulmonares pós-Covid, elas têm que ser tratadas com o pneumologista, para a gente evitar a todo custo que ela evolua para uma fibrose. Porque ele sai com uma inflamação, ele sai com uma lesão. Para a gente chamar isso de fibrose, eu preciso manter o tratamento por pelo menos aí 6 meses. Tá? Puxa, então quer dizer que uma pessoa se curar do Covid, ter alta do hospital, nos casos graves, ainda não está livre. Tem que continuar em tratamento. Exatamente. Eu estou recebendo aqui, eu fiz uma postagem hoje no meu Facebook, se alguém sabia de casos de consequências e sequelas do Covid, né? Estou lendo uma aqui que ela disse o seguinte, não, foi o Renato Boscardim. Ele disse que a visão dele mudou, ele fica cansado muito rápido, tem muita tosse agora e o nariz fica trancado várias vezes ao dia. Uma coisa que está acontecendo, Cris, pessoal, é que alguns desses pacientes que têm alta não estão sendo acompanhados com pneumologistas ou com algum outro médico, né, no pós-Covid. Então, eu vou alertar a população, não só esse paciente, para que
procure atendimento médico pós-Covid, né? É claro que nem todos os pacientes que ficam leve em casa, só tem uma coriza nasal, só tem uma dor de cabeça, tudo bem, mas aqueles pacientes que internaram no hospital, eles precisam do acompanhamento médico pós-Covid, né? Porque muitas vezes essa fadiga é por conta de bronquite ou por uma fibrose pulmonar evoluindo pela Covid. E ele não foi diagnosticado ainda, entendeu? Isso é muito importante, isso é muito importante. Dias atrás eu entrevistei a doutora Fernanda no rádio e você me falou com relação aos tipos de exame hoje. Aquele do cotonete que passa no nariz e o exame de sangue. Tem dias para se fazer exame, é isso mesmo? Exatamente. Eu acho importante que todo mundo saiba disso, olha isso. Parece um pouco complexo, mas ó, eu vou simplificar para vocês. O exame do cotonete, ele positiva quando o paciente está do 3º ao 7º dia de doença. Nossa Senhora, só nesse espaço de no tempo máximo que vai dar até positivo. o 10º, no máximo até o 10º. Mas certo? tem que ser a partir do 3º dia. Então, doutora Fernanda, me expus ontem um paciente com Covid, e agora o que eu faço? Não, se ela tiver sem sintomas, se ela fizer o PCR, ela pode estar com Covid, mas não vai positivar. Porque só vai positivar, comecei com sintoma de Covid hoje, vou lá fazer o exame. Não positiva com menos de 3 dias de doença, então é uma orientação importante. Vai até o 10º, até o 10º. Doutora Fernanda, tive sintomas de gripe há mais ou menos 15 dias atrás, não fiz nada, não vi nada. 15 dias de sintomas, 15. Se eu fizer PCR, vai positivar? Não, já passou de 10. Aí quem positiva é a sorologia. A sorologia é o de O sangue. do sangue. O do Tá. sangue. O do sangue é a partir do 7º dia de contaminado? A partir do 7º dia, Cris. Se eu fizer, então, o exame, se eu peguei Covid, gente, isso é muito importante. É muito. Primeiro, para as pessoas não gastar dinheiro à toa, para não encher o saco ou fazer fila em lugar de hospital onde você possa correr risco, tá? Então, vamos tudo de novo. O do cotonete só vai dar positivo o seu exame, se você teve contato com uma pessoa hoje, a partir do 3º dia, tá? O de sangue, tem muitas pessoas que querem fazer o de sangue somente a partir do 7º dia. Do 7º dia. Isso aí. Puxa vida. O do sangue só positiva depois do 7º dia. Tá? Então eu falo assim, né? Mas ele transmite mesmo assim? Antes desses dias? A transmissão não depende do exame. Outra coisa muito importante, tá, Cris? Eu já vi empresa, né? Porque alguns advogados perguntam pra gente, alguns empresários, a gente orienta. Então eu já vi empresa pedindo que o paciente faça a sorologia e que ele só vá trabalhar se a sorologia estiver negativa. Não. Os anticorpos, eles ficam presentes até 30 dias, 60, 30. Não depende da sorologia do exame do sangue. Então, resumindo, o paciente que teve sintoma de Covid, 14 dias depois ele não transmite mais. Então, é a orientação da OMS, a orientação do Conselho Federal de Medicina, o paciente ele deve ficar isolado por 14 dias depois que teve o sintoma. Não precisa de exame de sangue para você voltar a trabalhar, não precisa. Entendido. Esse é o tempo. Eu tenho lido em alguns jornais a reinfecção, e o caso de Hong Kong fala muito bem isso. Outros aqui no Brasil também, né, alertaram dizendo que foram reinfectados pelo vírus. Você, como médica, infectologista, como a classe tem reagido? O que é verdade nessa história? Quem já pegou está imune ou não, afinal? Isso aí era, claro, né, gente, não é que as pessoas mudaram de opinião, é que a gente está aprendendo com a Covid diariamente, todo mundo, o mundo inteiro. E realmente, aquilo que a gente imaginava que teria uma proteção, não acontece. Essa proteção, ela pode acontecer, e a maioria dos pacientes é protegido por 6 meses. Isso sim, a maioria dos pacientes provavelmente não vão pegar Covid 6 meses depois. Mas a partir daí, o paciente está exposto novamente. Exatamente. Então, por isso a importância da vacina. As mulheres gestantes, afinal de contas, elas podem passar o Covid caso forem acometidas? Eu estava vendo o caso da Simone, que esteve em contato com a irmã dela, a cantora Simária, que testou positivo para Covid. No caso, uma grávida pegando Covid, passa para o bebê de fato? Outra coisa, em fevereiro, se você fizer essa pergunta para qualquer profissional no mundo, ele ia te falar que não. Que hoje a gente já tem relato de transmissão da mãe para o filho. Isso existe. É raríssimo, Cris. Né? Não queremos apavorar nenhuma gestante, mas também não podemos deixar de falar. Esse risco existe sim. Quando o paciente vai para uma UTI do Covid, com relação ao Covid, que ele começa a passar mal, esse ter que internar na UTI é uma coisa que vai gradativa, ele vai se agravando essa doença, ou geralmente quem vai para a UTI já chega ruim no hospital?
Como é que tem sido o comportamento Não, desse vírus? o Covid, ele avisa a gente. É? A gente tá com muita experiência já, né? Já são aí 6 meses, né? Assim, ele Como vai ele avisar. avisa? Avisa assim, primeira coisa, outra coisa muito importante, eu sempre falo isso nas redes sociais. O Covid tem 2 fases. A fase replicativa é do 0 ao 7º dia de doença. Do 7º para frente é a fase inflamatória. A grande maioria, aqueles 80%, eles não vão passar de 7 dias. Não vão evoluir para forma grave. Quem evolui vai ser depois do 7º dia. Entendeu? Até o 7º dia, se eu ir bem com o Covid, eu já posso ir dando tchau pro caixão, aquele povo que vai chorar por mim, que eu não vou morrer. Exatamente. Se você ficou bem agora, até o 7º. Quem complica, claro que isso não é 100%. Não é regra geral, mas é a média. Mas o paciente que complica, ele vai vir depois do 7º. Então, primeira coisa, há quantos dias está com sintoma, entendeu? Então, eu sempre oriento o paciente, tá tranquilo, tá muito bem com o 3º dia. A gente orienta, olha, fica de olho, porque a sua doença pode piorar. E se ela piorar, vai ser depois do 7º dia. Tem outra pergunta importante. Quem faz febre com o Covid, são vários os sintomas e isso todo mundo já está meio careca de saber. Mas a febre, por exemplo, é uma das coisas que é considerada mais preocupante, porque pode estar tendo alguma coisa inflamatória muito séria e, no caso, o pulmão? Ou não? Não é. Os principais fatores de risco para evoluir para uma forma grave é a tosse extenuante, uma tosse que eles têm, que até já foi estudada de ser o que a gente chama em medicina de patognomônico, que é assim, uma tosse que é só do Covid, né? Já foi gravada até em decibéis, assim, tipo, a tosse do Covid é muito característica do vírus. Então, a tosse que piora demais, que é um desconforto importante, a falta de ar e a dor no peito, tá? Para falar que a febre, na verdade, é aquela febre muito alta, essa sim, mas febre normal não é fator de risco. Fator de risco, basicamente, é dor no peito, muita tosse e falta de ar. Quando você fala peito, como é que a pessoa entende? É na parte de trás, aqui do pulmão, é aqui em cima, é mais aqui embaixo? Aqui, né? O paciente relata, geralmente, uma dor ou uma opressão, como se fosse um aperto. Um aperto, que piora geralmente quando respira profundamente, então a gente sempre busca por esse sintoma. Vocês já encontraram, eu leio muito sobre o Covid, até porque eu preciso passar essas informações aqui, me sinto na obrigação de fazer isso, ou mesmo de forma entrevistando meus convidados. E a gente percebe que o Covid parece que tem uma certa benevolência com as crianças. Já tem uma explicação por que graças a Deus, as crianças têm tido bons resultados? É isso mesmo. Felizmente, as crianças e gestantes estão tendo bons resultados, evoluindo de uma forma muito tranquila e menos grave. Isso é explicado nas crianças, né, por conta do sistema imune ser ainda imaturo, não está formado ainda. Por quê? Porque quem faz a forma grave da Covid é uma forma que faz uma inflamação intensa. Como a criança não consegue, nem tem célula para fazer tanta inflamação, então ela está sendo poupada, justamente pelo sistema imunológico ainda imaturo, ainda não bem formado. Olha, eu acho que nós tivemos uma boa aula de Covid. Para quê? A doutora veio hoje no programa para alertar a gente, para não dizer, para dizer para você ainda não baixar a guarda, para sua família ainda sim ser cobrada nas questões de higiene, que por enquanto é a única coisa que nós temos que pode nos afastar. Higiene e consciência responsável, né? No sentido de não ficar com aglomeração mesmo. Exatamente. A gente sabe que Maringá pôde abrir o comércio, porque a gente está aí à frente, porque também aumentou o número de vagas, né? Pessoal, a gente sempre coloca isso para vocês. Agora, os cuidados, eles têm que ser mantidos. Com certeza, a gente está em plena pandemia, ainda está morrendo muita gente e ainda tem muita gente procurando os hospitais, então assim, não é hora de baixar a guarda, não. Quem vai para a UTI com Covid, a família não entra mesmo. Não entra mesmo, é uma coisa... E aí eu fico pensando, você trata, né? Você é uma médica que está sempre presente nas UTIs, cuidando dos seus pacientes com Covid. Eu fico imaginando a agonia da família quando um paciente entra para uma UTI, porque não sabe se volta. Né? Fica aquela angústia desesperada. Eu vou contar para vocês o que a gente faz. O que a gente faz nos hospitais que eu trabalho, e no hospital que os meus pacientes internam, a gente faz chamadas de vídeo com a família. Entendeu?
Então, a É a psicóloga única- ou a enfermeira faz. E quando eu estou no quarto do paciente, por exemplo, na enfermaria, eu ligo junto com o paciente de vídeo e a gente conversa com a esposa, com quem está em casa e já passo para eles como o paciente está, inclusive mostrando o paciente. Claro que isso não pode ser feito com os pacientes que estão em sedação, em ventilação mecânica, mas a maioria está consciente, então a gente faz essas ligações de vídeo. E isso ajuda demais a acalentar o coração da família, a reduzir a ansiedade do paciente. Então eu falo que isso, Cris, é tratamento também. Também é, verdade. Tá perto da família, sentir o calor, a torcida, o amor da família, é tratamento para o paciente que está com Covid. É, quando a médica é você. Doutora Fernanda Cabreira, e ela é também a minha pneumologista, viu? Tá na clínica nova agora, né? Clínica Nova, Cris. Aqui pertinho do Hospital Paraná, ali. Isso, pertinho de vocês ali, descendo o pronto-socorro do Hospital Paraná, em frente ao Colégio Notre Dame. Bem fácil, o telefone tá aí, gente. Gosto muito da forma como ela cuida dos pacientes. Ela não cuida de paciente, ela cuida de seres humanos com problemas e ela estende esse carinho que você viu aqui na TV no pessoalmente também, tá? Você é uma graça, tá, doutora? Ah, muito obrigada, Cris. Muito obrigada. Um Adoro beijo, você. minha querida. Ó, o telefoninho dela tá aí também, em frente à Escola Notre Dame aqui em Maringá.